Fala, galera, beleza? Pessoal, professor Leonardo Santos falando com você. Hoje a nossa aula é sobre mitose. Vamos direto ao ponto, Léo. Vamos lá. O que é mitose? É um tipo de divisão celular, galera. É uma forma que a célula faz para se dividir. Ou melhor, é uma forma da célula se dividir. Beleza? Então, o que acontece? Na mitose, presta atenção. Na mitose, uma célula-mãe se divide em duas células filhas. Primeira coisa, tá? Eu tenho a formação de duas células filhas a partir de uma célula-mãe. Outro ponto importante. Eu não tenho variabilidade genética na mitose. Não tenho variabilidade genética. As células filhas são idênticas entre si. E também são idênticas à célula-mãe, aquela que as originou. Então, olha aqui. Se eu tenho uma célula-mãe, N, o que é N, Léo? N quer dizer que é uma célula haploide. Uma célula haploide. Uma célula que tem apenas um exemplar de cada tipo de cromossomo. Um exemplar de cada tipo de cromossomo. Se essa célula é haploide, quando ela se divide por mitose, ela vai formar duas células filhas igualmente haploides. Essas células filhas são iguais geneticamente à célula-mãe e também são iguais geneticamente entre si. Está aí a mitose. A mitose é o tipo de divisão celular que possibilitou a formação dessas células filhas iguais entre si e também iguais à mãe, né, à célula-mãe. Da mesma forma, se uma célula for 2N, como é que eu chamo, Léo? 2N quer dizer célula diploide, que tem dois exemplares de cada tipo de cromossomo. Por exemplo, na espécie humana, o número 2N é igual a 46. Quer dizer que em cada célula somática, em cada célula que constitui o meu corpo, eu estou excluindo aí, na verdade, os gametas, em cada célula somática, eu tenho 46 cromossomos. Eu tenho dois exemplares de cada tipo de cromossomo. E quando essa célula sofre mitose, ela vai formar igualmente duas células filhas que também vão ser 2N, também vão ser diploides, vão ser geneticamente iguais à célula-mãe e também serão geneticamente iguais entre si, beleza? Então, tá aí o registro do que é a mitose, a divisão celular do tipo mitose. Formam-se duas células filhas geneticamente iguais entre si e geneticamente iguais à célula original. O número de cromossomos vai ser mantido. Se a célula-mãe é 2N igual a 46, as células filhas vão ser também 2N igual a 46. Não tem variabilidade genética, como eu disse, ou seja, eu tenho a formação de clones. São células geneticamente idênticas. Beleza? E aonde que eu aplico a mitose? Para que ela serve? Aonde que ela se encaixa no nosso organismo? Primeira grande importância da mitose para nós é o crescimento, tanto ao longo do desenvolvimento embrionário, como para o nosso crescimento na vida após, né, a nossa vida após o nascimento. Também nós vamos crescer por divisão celular do tipo mitose das nossas células somáticas. Dá uma olhada nessa imagem aqui comigo. Gente, os nossos gametas, tanto masculino como feminino, eles são formados por um outro tipo de divisão celular. É a chamada meiose. Tá? Esse é um outro papo, fica para outro momento. Após a fecundação, eu tenho a formação da célula-ovo, também chamada de zigoto. Detalhe é o seguinte, cada gameta é haploide, é N. Cada gameta é N haploide. Quando eu junto os gametas para formar um zigoto, então o zigoto vai ser N de um gameta mais N do outro gameta, o zigoto vai ser 2N. 23 cromossomos que vieram do pai, 23 cromossomos que vieram da mãe, formando um zigoto 2N igual a 46. Uma célula diploide, dois exemplares de cada tipo de cromossomo. Na verdade, esses 46 cromossomos são 23 pares de cromossomos homólogos, ok?
Muito bem. E o que acontece com o zigoto, Léo? O zigoto vai sofrer mitose, formando duas células, que vão ser, olha lá, mitose. Se é mitose e o zigoto é 2N, as duas células formadas também vão ser 2N igual a 46. E daí por diante, é mitose atrás de mitose, 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 mitose. E aí eu tenho o desenvolvimento do embrião. Olha lá, célula ovo, zigoto. Primeira mitose formou duas células filhas. Cada uma vai sofrer uma mitose, formando 4. Cada uma sofre uma mitose. E aí eu vou formar 8, 16, 32. Aí eu já estou num estágio embrionário chamado mórula. Mas também a embriologia fica para outra vez. Então, o nosso desenvolvimento embrionário se dá por mitoses sucessivas. Nasceu? Nasceu. E para crescer, também mais mitoses. Então, a mitose está aí justificando o nosso crescimento, a formação do indivíduo e o crescimento do próprio. Tá bom? Outra propriedade importante da mitose é a regeneração de tecidos. Vamos supor que você tenha sofrido uma lesão, você tenha se arranhado. Aquela lesão, para ela ser recuperada, eu dependo das mitoses, das divisões celulares, das células residentes, as células que ainda se encontram vivas naquele tecido. Então, graças à mitose dessas células, eu vou reconstituir, eu vou regenerar aquele tecido. Agora, o detalhe, essa divisão por mitose, ela pode se dar, como eu disse aqui embaixo, ela pode se dar a partir de células diferenciadas, que já existiam naquele tecido. Léo, o que é uma célula diferenciada? É uma célula que já se especializou, que já tem uma função definida, ok? Ou a regeneração pode se dar a partir de células indiferenciadas. Células indiferenciadas, também chamadas de células-tronco, são células que ainda não têm uma função definida, que ainda vão se especializar, ainda vão ter uma determinada expressão gênica que vai fazer com que elas sigam um caminho particular. Então, de novo, a regeneração pode se dar por mitose de uma célula já especializada, que vai formar outras células igualmente a ela, também especializadas, ou essa regeneração pode se dar a partir de mitoses de células ainda não diferenciadas, que vão formar uma população de células não diferenciadas, que depois vão se especializar, vão se diferenciar em células daquele tecido que foi regenerado. Beleza, galera? Renovação celular. Não necessariamente eu preciso sofrer uma lesão para que eu venha com a mitose para recuperar aquele tecido. Existem determinados tecidos do nosso organismo que precisam se renovar o tempo inteiro. Vou trazer um exemplo aqui para você. Presta atenção na imagem. Eu tenho aqui uma imagem, um corte da nossa pele, tá? A pele é formada por um tecido chamado superficial, chamado epiderme, e um outro tecido que fica por baixo, que é a derme. Epiderme é um tipo de tecido epitelial, enquanto que a derme é um tipo de tecido conjuntivo. O que acontece, galera? Foca na epiderme. A epiderme, ela apresenta camadas mais basais de células, tá? Camadas mais profundas e camadas mais superficiais. Aqui na camada basal da epiderme, eu tenho intensa atividade mitótica. São células-tronco unipotentes, células-tronco que vão se diferenciar em células da epiderme. Células que estão se dividindo o tempo todo. Sabe para quê? Para poder renovar essa epiderme. Por que, Léo, tem que renovar bastante a epiderme? À medida que as células epidérmicas vão se dividindo e vão subindo, vão passando, vão sendo empurradas pelas novas células, né? Vão sendo empurradas para cima até chegar nas camadas mais superficiais. Essas células vão acumulando uma proteína chamada queratina. Queratina que compõe tuas unhas, teu cabelo. Essa queratina é muito importante. Por quê?
porque ela impede, ela evita, ela minimiza a perda de água. Ela é importante para organismos terrestres, ela minimiza a desidratação. Porém, as células, conforme acumulam muita queratina, essas células morrem. E essas células, conforme morrem, elas vão se descamando. Então, eu tenho uma constante descamação da epiderme. Mas eu não posso perder a epiderme. É uma camada que me protege. É uma camada que me coloca, né, justamente, é a primeira barreira entre o meu corpo e o meio ambiente. E para não perder essa epiderme, por conta das mortes das células superficiais, que morreram devido ao acúmulo de queratina, eu vou ter na base da epiderme mitoses sucessivas para renovar, para repor aquelas que foram mortas nas camadas superficiais. Está aí uma renovação constante. Camadas da base, células da base, se dividindo por mitose o tempo todo para repor aquelas que estão morrendo nas camadas superficiais. Renovação, parte 2. A mitose também serve, por exemplo, para renovar tuas hemácias do sangue. Galera, dentro de alguns ossos, nós temos uma fábrica de elementos figurados do sangue. É um tecido chamado de medula óssea vermelha. Aonde tem isso, Léo? Tem medula óssea vermelha dentro de ossos como o fêmur, dentro de ossos da tua bacia, dentro do osso chamado externo, esse que fica aqui no meio do seu peito. Dentro desses ossos existe um tecido, que é a medula óssea vermelha, um tecido produtor de elementos figurados do sangue. E o que é isso, Léo? Elementos figurados do sangue. O teu sangue é formado por plasma, que é a parte líquida, e pelos elementos figurados. Os elementos figurados são eles: as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. Hemácias responsáveis pelo transporte de gases na corrente sanguínea, principalmente o oxigênio. Os glóbulos brancos, leucócitos, que fazem a tua defesa, proteção. E as plaquetas responsáveis pela coagulação do sangue. Mas a grande questão aqui é o seguinte: os glóbulos vermelhos, as hemácias, são anucleados. Quer dizer que não possuem núcleo. E por não terem núcleo, apresentam um tempo de vida muito restrito. Uma hemácia dura, no máximo, 120 dias. E como é que você faz para manter constante o número de hemácias no teu sangue? Como é que você faz para não ter comprometido o transporte de oxigênio na tua corrente sanguínea? Eu dependo dessas hemácias. Sabe como é que você faz? Você renova, você repõe. Lá na medula óssea vermelha, você vai estar sempre produzindo novas hemácias para repor aquelas que estão sendo eliminadas após os 120 dias. Olha a mitose aí participando da reposição, da renovação dos elementos figurados do teu sangue. Beleza, galera? Olha lá. Muito bom, muito bom. Mais uma aplicação da mitose é na reprodução assexuada. É justamente aquela reprodução que não tem variabilidade genética. Aquele tipo de reprodução que forma clones. Dei 2 exemplos aqui. Aqui a gente está mostrando uma hidra, que é um quinidário, passando por um processo de brotamento. Olha só, a formação de um broto, a formação de um clone. Tá? A partir do organismo adulto, forma-se uma nova hidra, que é um clone da hidra original. E como que se dá, Léo? A partir de mitoses. São mitoses da parede do corpo desse animal, dessa hidra mãe. Mitoses levaram à formação de uma hidra filha, uma nova hidra que é geneticamente idêntica. Em determinado momento, já com essa nova hidra desenvolvida, ela vai se desprender e vai formar um novo indivíduo independente, mas que geneticamente é idêntico ao original. Aqui do lado, eu mostro uma planária. Já ouviu falar? Já deve ter visto, né?
desenho da planária, é um plateuminto, é um verme achatado. E o que foi feito aqui em laboratório? Esse verme foi todo cortado, foi segmentado, foi lacerado. E aí, galera, cada pedacinho desse verme reconstituiu um organismo inteiro. Olha que doideira, olha que loucura. Então, meu galo está cantando aqui, ele não para não. São que horas? Não sei, mas não está na hora de cantar. Vamos embora. Então é o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Formaram-se 7 novas planárias. Reprodução assexuada. E todas são geneticamente idênticas. Tanto entre si, como a planária original. Como é que é isso, Léo? Mitose. Mitose, 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 mitose. Reconstituindo o organismo original. Beleza? Várias aplicações da mitose, então, crescimento, regeneração, renovação, reprodução. E atenção, tem um textinho aí para vocês depois de lerem com calma. Esses slides que eu estou usando na aula estão disponíveis para vocês também, tá? Vocês podem ficar à vontade para ver depois, tá? Então, a informação dos clones. Para os organismos que são unicelulares, olha que interessante. Os unicelulares eucariontes, né? Eucariontes, célula eucariota, é aquela que tem núcleo organizado, né? Tem envelope nuclear, tem organelas membranosas. Então, para uma célula eucariota, um organismo eucarionte unicelular, como é o caso de um protozoário, por exemplo, o que vai rolar? Uma mitose. Uma mitose. Pô, se ele é formado por uma célula e ao final da mitose eu vou ter duas, uma mitose para esse organismo representa a reprodução. Uma reprodução, obviamente, assexuada, sem variabilidade genética. Então, para um organismo unicelular, no caso aí de um eucarionte, uma mitose representa uma reprodução assexuada. Ok? Beleza? Show de bola! Daqui a pouco voltamos com um ciclo celular. Até daqui a pouco. E me aguarde, não sai daí não! Já volto!